Bom, acho que dá para a gente ir começando, né? Aí, conforme a galera entra, a gente, enfim, vai aprovando aqui. Combinado. Amém? Eu quero aproveitar o pastor Márcio, né? A gente tem que aproveitar. Então, vamos aproveitar e ter uma oração dele inicial, amém? Amém, pastor? Amém. Senhor, te agradecemos, te louvamos por tudo e pedimos que a tua mão esteja sobre cada um. O Senhor venha transformar nossas vidas essa manhã, abrir nosso entendimento, nos ajudar, porque nós carecemos de aprender, Pai, para nos defender das ciladas do inimigo. Abençoa cada um dos teus filhos, dá uma boa aula e cuida de nós, porque eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou cantar uma música para a gente iniciar. Não sou o Brunão, mas vamos embora. Eu olho para a cruz eu vou. Se eu sofrer, participar, sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado
por seu amor. Amém. Presbítero Elias está com a palavra. Combinado. Já dei paz a todos, né? Que Deus abençoe vocês. No domingo passado, nós tivemos um panorama do livro de Romanos, né? Falamos um pouquinho sobre a igreja de Romanos, como ela surgiu, e a briga, né, que havia entre os nossos irmãos judeus e gentios, né, em relação a alguns pontos, e um deles a lei, né? E Paulo, ele bateu muito no ponto de Romanos, uma boa parte dessa carta aos Romanos, falando sobre lei e graça, né? Então, Paulo, ele tenta aqui... Estou me sentindo sozinho, sem o rosto de vocês aqui, irmãos. Aê, Nath, obrigado. Isso aí, Débora. Aparece todo mundo aí, vamos lá. Deixa disponível. Então, o que acontece? A lei e a graça foi um tema muito debatido dentro da igreja de Romanos, até porque os judeus, eles queriam, né, que os gentios também enveredassem por esse caminho, né? Por esse caminho. Então, aquele que se tornasse gentio, que quisesse se tornar um cristão, precisava entrar pelo lado da lei e precisava também seguir alguns pontos da lei. E Paulo chega a discutir um pouquinho sobre a questão da circuncisão, né? Que o circunciso é aquele que obedece, né, à vontade de Deus, obedece à palavra de Deus. Não adianta ser circunciso e circuncidado e ser um desobediente, um rebelde, né, diante de Deus, ou circuncidado, ou incircunciso. Aliás, Deus preferia o incircunciso, mas que fosse obediente à sua vontade, né? Então, nós vamos debater um pouquinho hoje sobre esse assunto, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre essa questão da lei e da graça, né? Que Deus, por amar o ser humano, vamos ler aqui como pano de fundo, Romanos, no capítulo 6, versículo 14, que diz o seguinte: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Olha o Robertão aí, ó. Na paz, meu querido. Então, não está mais debaixo da lei e da graça. Então, a cabecinha do lado ali aparecendo, Damares, né? Então, o que acontece? Paulo, então, dá esse tema para a gente, dá esse versículo como um pano de fundo para discutir um pouquinho esse assunto, né? Nós sabemos que Deus, por amar o ser humano, ele estabeleceu alguns acordos regenciais, que são acordos que regem a igreja de Deus, o seu povo escolhido, chamado, né? E aos quais Deus jamais descumpriu, tá? O primeiro foi descrito por Paulo a Timóteo, no segundo livro, no capítulo 2, versículo 13, que diz: se somos infiéis, ele permanece fiel, porque de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Então, Paulo fez questão de dizer, né, que, olha, a fidelidade de Deus desde a fundação do mundo, durante todos os tempos, né, ela foi imutável, né? Então, um dos acordos regenciais, né, que Deus impôs a Ele mesmo, foi a sua fidelidade. Então, Deus disse: eu sou fiel, serei fiel até o mundo acabar. E aí, depois, para a eternidade também, né? Então, é um dos acordos regenciais. Então, o cristão, ele tem que ter isso em mente. Deus é fiel o tempo todo. O tempo todo Deus é fiel. Não só bom, mas a sua fidelidade, né, sobrepõe toda a sua bondade, porque ele cumprirá a todas as promessas, ele cumprirá a toda a sua vontade, ele cumprirá a toda a sua justiça também, né? Então Deus fará tudo isso. Então o segundo foi justamente a promessa, o segundo acordo regencial foi a promessa que ele fez a Noé, né? Depois de acabar com todo mundo lá, mandar água, né, afogar todo mundo nesse planeta, né? Então, o primeiro tsunami mundial, né, que aconteceu, a chuva caiu, as águas subiram e cobriu a terra.
Deus olhou e disse o seguinte: eu não vou mais acabar com o mundo em água, por quê? Porque o homem ele é mau em seu coração e eu não quero mais fazer isso com ninguém. E ele pôs lá então um acordo no céu, né? Gênesis 9, no capítulo 9 a 17, você vai verificar o seguinte, justamente essa questão de Deus fazendo um acordo com a humanidade, representado por Noé, e ele diz o seguinte: não vou acabar com o mundo. E uma das provas que não vou acabar com o mundo é o meu arco colocado no céu. Então toda vez que você vê o arco-íris, você deve lembrar o seguinte: Deus falou que não vai acabar com o mundo em água, né? E Deus é fiel, então não vai acabar. Vou estar tranquilo quanto a isso, né? E depois veio também aqui, queridos, o pacto da lei. Então, quando Deus chama Israel, né, Deus, depois de Abraão, chegou lá, chamou Moisés. Quando Moisés veio, a lei veio muito depois de Abraão, né? E só muito depois do castigo da escravidão. Então, ele impõe a lei, justamente para poder discernir, dar um discernimento ao povo quanto ao que eles podiam cumprir, o que eles não podiam cumprir, o que eles podiam fazer, o que eles não podiam fazer, né? E então, por último, vem a graça, né? Que é uma coisa maravilhosa. A graça é o dom imerecido que Deus concedeu a toda a humanidade, para quem realmente tiver vontade. Para os escolhidos, principalmente, né, a graça de Deus ela está aí. A graça de Deus é boa para todo mundo, né? Porque Deus ele vai cessa as guerras por causa da religião, né? Deus cessa as guerras para provar o seu poder, né? Provar que o seu nome tem poder sobre certa comunidade, né? Deus cessa todas essas coisas e traz paz ao mundo através da graça. Então a graça apazigua a humanidade, e mostra que existe um Deus que agora está disposto a respeitar, né, alguns pontos, né, de guerras, né? Não se faz mais guerra em nome de Deus, né? Então Israel ia para cima, Deus ajudava. Não, nós vemos que a nação de Israel é uma nação de paz, perturbam, né, mas é uma nação de paz. Então a graça ela apazigua todos os ânimos e mostra que Jesus agora é o Senhor de todas as coisas e ele resolve as coisas na terra de acordo com o seu pensamento, de acordo com aquilo que ele conquistou na cruz, né, de acordo com o seu sacrifício, respeitando todo o seu sacrifício que ele fez pela humanidade. Então a graça é esse favor imerecido. Nós não merecemos mais essa paz que Deus trouxe ao mundo, né, apesar dos homens quererem guerras, né? E quando se fala de guerra, mas estou falando a questão da paz que Deus concede de graça ao mundo. Abraça quem quiser, não é? Abraça os escolhidos, abraça os chamados, né? Abraçam a graça de Deus e vivem ela e vivem por ela. Romanos no capítulo 5, no versículo 13, irmãos, existe uma diferença, né, entre a graça e a lei, mas as duas se encontram e se combinam. Nós não podemos separar uma coisa da outra, né? Vamos ver o que está escrito em Romanos, no capítulo 5, 13 e 14. Se alguém tiver com a Bíblia, abra aí e vamos acompanhar com a gente aqui. 13 diz o seguinte: porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Então, o que está falando? Uma das primeiras diferenças é, quando Deus lança a lei, quando Deus traz a lei para o povo, ele chama Israel para uma nação, agora vamos formar uma nação, e essa nação ela precisa ter lei, né? Porque lei, irmãos, justamente, ela serve para quê? Ela serve para poder reger, né, uma certa comunidade, para trazer disciplina, né, a uma certa comunidade, a uma certa empresa, a um certo povo, não é verdade? Então a lei ela serve para essas coisas, para organizar uma sociedade, né? Então, até a lei existiam pecados, e Deus, né, se manifestava contra o pecado até a lei, tanto é que ele acabou com o mundo em água, né? E senão Deus não teria feito isso, tanto é que ele acabou com a Torre de Babel, ele trouxe fogo, né, a Sodoma e Gomorra, né? Então, justamente para poder repugnar o pecado daquela cidade. Então, Deus ele trouxe essas coisas, justamente mostrando para o povo que existia coisa errada e coisa certa.
Mas até a lei não se sabia ao certo o que é pecado, o que não é pecado, o que eu posso fazer, o que não posso fazer. A lei, o que ela veio fazer? Ela trouxe uma diretriz para o ser humano. Então, ele olha para o ser humano e Deus fala, olha, eu vou dizer para vocês agora, eu vou registrar para vocês agora o que vocês podem fazer, o que vocês não podem fazer, e isso através das leis, né? Como disse o pregador ontem, através das 613 leis que existem na Bíblia, ele organiza a cabeça do povo. Então, até então, o povo, eu vou obedecer a Deus, mas como que eu posso obedecer, né? Como que eu posso fazer, né? Nós não tínhamos, irmãos, todos os benefícios da graça. Eles não tinham todos os benefícios da graça, apesar de viver na graça antes da lei, né? Ali era um período que não era o período da lei. Deus não cobrava o povo por causa da lei, até Moisés, né? Mas o que acontece? Ih, rapaz. Deu um pauzinho no PC aqui. Vamos ver se volta ao normal. Doutor, quase que sem bateria. Então, o que acontece? A partir da lei, então, Deus ele consegue esclarecer para o povo, né, o que é pecado, o que se pode, o que não se pode fazer, né, tudo que pode fazer no seu dia a dia. Então, Deus mostra para o povo uma diretriz, para que eles pudessem seguir a Deus, né, através daquele passo a passo. Né? No entanto, a morte ela reinou desde Adão até sobre aqueles que não tinham pecado, né, porque não sabiam muito sobre isso. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso um pouquinho à frente, tá bom? Podem me interromper se precisar. Quando Adão peca, foi por convencimento. O diabo tentou Adão, convenceu, a partir daí o homem tornou-se mal, e pecava ainda que inconscientemente, mas sem noção do que realmente é um pecado. Veja o que está escrito em Romanos, no capítulo 7, versículo 7. Se você pegar o capítulo 7, versículo 7, eu acho que vai esclarecer um pouco mais o que estamos falando. Está escrito, que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. A lei não é pecado. Mas eu não conheci o pecado, senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Logo então, a lei veio esclarecer para o povo de Deus o que é pecado e o que não é pecado. O que se pode fazer, o que não se pode fazer, né? Logo então, isso ficou bastante claro na lei. Tudo bem? Tudo certo? Logo então, os judeus, eles defendiam muito a lei justamente por causa disso. Todo judeu tem a lei por sua diretriz, né, racional, né? Então, até porque Moisés diz que alguns pontos da lei tem que estar atrás da porta, tem que estar na testa, né? Tem que estar todo dia repetindo, falando. Existem alguns pontos da lei que eles precisavam estar toda hora repetindo para não esquecer que aquilo é pecado, que aquilo é falha, que Deus não perdoa aquilo, né? Que Deus vai cobrar sobre aquela questão, né? Presbítero, São Paulo. Então quer dizer que as pessoas cobiçavam, mas não sabiam do que se tratava, isso? Ou não existia a cobiça? Olha, eles tinham ali, desculpa te interromper, você terminou? Eles tinham ali, tá? Realmente um sentimento que era coisa ruim, né? Mas não existia a clareza de que Deus os cobraria por aquilo. Até porque a lei veio para mostrar a sua falha, para acusar a sua falha, né? Ela veio para isso, olha, eu estou te acusando, eu estou dizendo que isso está errado. Então a lei veio para aflorar a sua falha. Mas antes da lei, né, você vai ver no capítulo 5, se me falha a memória, que no capítulo 4, você vai ver Paulo dizendo o seguinte, que Abraão, ele não foi justificado pela lei, mas pela fé. Por quê? Porque não tinha como justificar, né, a Abraão pela lei. Não tinha como justificar, porque não existia uma diretriz para que mostrasse a Abraão, o que você está fazendo errado, o que você está fazendo errado, o que você está fazendo errado. Né? Então, depois da lei veio o conhecimento do pecado. Aí ficou classificado o que você pode fazer
o que você não pode fazer, né? Antes da lei, existia o pecado? É claro que existia. Mas nem sempre, né, um homem conhecia os seus pecados, os pecados que ele estava cometendo. Ele cometia as coisas por sua natureza, porque a natureza do homem é pecaminosa, né? Então, o que acontece? Deus lhes cobrou por algum momento por isso, mas depois Deus falou, olha, não, eu preciso dar uma diretriz para esse povo está perdido. Esse povo não está compreendendo o que está acontecendo. Eu preciso realmente organizar a sociedade e dizer para eles o que é falha e o que não é falha. Então, por isso veio a lei, para poder esclarecer. Por isso que Paulo diz, né, que, olha, eu não teria conhecido pecado nenhum se não houvesse a lei, né? Paulo diz, olha, eu não teria conhecido nenhum pecado se não houvesse a lei. Então, como há a lei, agora sim eu conheço que há pecado. Exemplo, o pecado da cobiça, né? Olhar para uma coisa do outro e desejar a coisa do outro, né? E isso é um pecado. E Paulo jamais saberia disso se Deus não tivesse dito isso para ele. Então é aquela coisa, né? Nós sempre vamos pelo caminho do inocentão, né? Quanto mais a gente estuda, mais a gente se esclarece, né? Então o povo não tinha essa base para poder estudar e esclarecer, para que eles pudessem ter esse sentimento realmente que o que eu estou fazendo é errado, né? Tudo bem? Respondi ou compliquei? O pacto da lei veio para revelar os pecados dos homens. Paulo fala que o homem conheceu o que realmente era pecado através da lei. Então, é o que nós vimos nesse versículo. Isso não quer dizer que Deus legalizou os atos errados dos homens antes da lei. Mas através da lei ele mostrou ao homem o que faziam de errado e era condenado por ele. Tá? A graça. Podemos fechar essa parte ou vocês querem fazer mais algum comentário, uma pontuação, uma pergunta? Eu coloquei no chat aí. Não estou vendo o chat, irmã. Se puder me interromper e falar comigo aqui, eu não estou vendo o chat, tá? Deixa eu ver aqui. Se tiver alguma pergunta, pode interromper aqui e falar ao vivo, tá bom? De onde vinha o senso de pecado, né? Vinha da proximidade com Deus, viu, Nath? Eles tinham proximidade com Deus. Abraão, por exemplo, quando ouviu o chamado, ele ouviu o chamado diretamente de Deus, né? E então, ele, ao ouvir o chamado diretamente de Deus, ele falou, eis-me aqui, vou te acompanhar, onde o Senhor quiser eu vou, né? Então, por isso que Paulo diz que ele foi justificado pela fé, tá? Não foi pela lei, pelo sentimento de lei. E Noé foi o único que deu ouvido a Deus. Se você lembrar, né, se você lembrar da história de Noé, Deus falou a Noé, e Deus falou o seguinte, olha, prega ao povo, avisa todo mundo aí que eu vou acabar com tudo em água, né? E ninguém quis dar ouvido a Noé. Então Deus, quando mandou o dilúvio, todo mundo acreditou que existia um Deus, né? Todo mundo passou a acreditar que existia um Deus. Então, ou seja, e sim, é claro, Noé, sendo temente a Deus, ele passava para os seus filhos nesse temor de Deus. Olha, eu conheço um Deus que fala comigo, né? Eu conheço um Deus que trata comigo, e vocês precisam conhecer esse Deus também. Vocês precisam estar aos pés desse Deus. Esse Deus vai nos ajudar, tá? Então era mais ou menos por aí mesmo. Isso, obrigado. Sandra. Tá bom. Mas pode me interromper, tá bem? Se precisar, me interrompe aqui para a gente... Então, vamos lá. Posso fazer um comentário? Pode sim, pode sim. Tem o capítulo 2 de Romanos mesmo, o versículo 14, Elias. O pessoal, acho que tem um pouco a ver com a pergunta da Natália. Eu ia falar sobre isso, 14 e 15. O 2,14. Pode ler, Alberto, pode ler. Eu vou ler para nós, tá? Tá. Porque quando os gentios que não têm lei faz naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente com a consciência e o seu pensamento, quer acusando, quer defendendo. Na realidade, nós vamos comentar um pouquinho sobre esse ponto, nós íamos comentar um pouquinho, mas esse ponto ele está se referindo à igreja realmente de Romanos, né?
Então, porque os gentios, mesmo não tendo lei dentro da igreja de Romanos, eles respeitavam a lei. Então, eles tinham uma base para isso. A lei estava na consciência. Por quê? Isso prova que os gentios estavam procurando conhecimento. Na época da igreja de Romanos, apesar de ser uma igreja sem pastor, né? Uma igreja sem pastor, sem fundador, não havia um fundador para a igreja de Romanos, tá? Os cultos das casas, né? Os pais procuravam conhecimento em relação ao Deus de Israel, né? Os gentios ao Deus de Israel, e para poder, então, estar seguindo esse Deus. Tanto é que Paulo, ele tenta orientar, ele chega a dizer para os judeus, olha, não adianta ter a lei, ser circuncidado, e não obedecer, não respeitar nada. Bem-aventurado é quem não conhece, não tem a circuncisão, aliás, mas respeita a lei, né? Que era o caso dos gentios. Então, os gentios, em alguns pontos, respeitavam muito mais a lei do que os judeus. Tá? Então, realmente, esse ponto é bastante importante entender. A graça é uma aliança unilateral. Presbítero, Fique à vontade. eu não entendi. Não entendeu? Não entendi o contexto que seria para a igreja de Romanos, no quesito desses versículos. Esse versículo, Paulo estava escrevendo para a igreja de Romanos. Por quê? Existia um povo judeu e existiam os gentios. Vocês se lembram da aula passada que quando os judeus voltam para a cidade de Roma, né, quando Nero, né, ele derruba, né, o decreto, né, de Cláudio, e que eles retornam para a igreja de Roma, existiam na igreja de Roma muitos gentios fazendo culto nas suas casas, né? Fazendo culto nas suas casas, estavam ali, firmados em Deus, estavam ali cheios do poder de Deus, da graça de Deus, procurando conhecimento de Deus, né? Então, o que Paulo fala? Olha, não adianta você ser, né, o herdeiro da lei, que eram os judeus, porque a lei foi para os judeus, tá? E não respeitar a lei. Porque existiam gentios dentro da cidade de Roma que respeitavam muito mais a lei do que os próprios judeus. Então, os gentios estavam, porque eles buscaram conhecimento a esse respeito. Estavam respeitando mais. E Paulo diz o seguinte, não adianta ser um circuncidado, né? O circuncidado que não respeita a vontade de Deus, né? É melhor ser um incircunciso que obedeça à vontade de Deus. Então, Paulo ele tenta deixar isso claro para os judeus, claro para a igreja de Roma, né? Olha, é melhor obedecer à lei do que ser incircuncidado, né? Do que ser circuncidado e não obedecer à lei. Né? Por quê? Porque a igreja gentílica estava debaixo da obediência à lei. Tá bem? Tudo bem? Se não estiver tudo bem... Tá? Pessoal, tudo bem aí? Pode se manifestar se preciso. A graça, então, é uma aliança unilateral. Tá? A lei exige uma troca. Deus lança a lei, você obedece à lei. Certo? A graça é uma conquista única, de uma pessoa só, e ele, por si, por vontade própria, doou à igreja. Né, que foi Jesus Cristo. Jesus Cristo conquistou. Ele falou, eu vou conquistar a graça e eu vou dar para quem eu quiser. Vou dar para todo mundo. Né? E eu vou agir do jeito que eu quiser. Né? Então, ou seja, foi mais ou menos isso. Onde Deus cumpre a sua parte na promessa, no novo pacto, e o chama de graça. Então, Deus cumpre a sua promessa. Isaías falou muito sobre isso. Deus falou para Abraão, né? Que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Você se lembra desse versículo, não é? Isaías, o profeta messiânico, falou muito dessa promessa de Deus. Então, Deus, o que ele faz? Ele cumpre a sua parte, a sua promessa, e agora ele gera um novo pacto, que é a graça. Então, Deus pegou tudo, ele cumpriu tudo para si, enviando Jesus, morreu, sacrificou-se, ressuscitou, consumou todas as profecias a seu respeito, né? Consumou todas as profecias, e então Deus falou o seguinte, a lei agora é Cristo, né? A lei agora é Cristo. A graça, então, significa esse favor imerecido. Deus manda Jesus e diz, por Jesus vocês serão salvos. Paulo explora bastante a antítese, né? Que existe uma antítese aí entre a graça e a lei. Se você ver o seguinte, na graça você vai ter que fazer o quê?
obedecer a lei, na lei, você vai ter que obedecer a lei para adquirir o perdão de Deus, adquirir o perdão do Senhor. No caso da desobediência à lei, existe o castigo, tá certo? O castigo, né? Então, se na lei Deus ordenasse trazer os 10% de toda a sua fazenda, trazer os 10% da sua fazenda seria abençoado. Se não trouxesse, seria, no caso de outras leis de respeito a Deus sendo desobedecida, né, dentro de Israel, Deus muitas vezes entregou a nação de Israel aos seus inimigos, nas mãos dos seus inimigos, né? Perderam guerras, por quê? Porque desrespeitaram a lei. Então a lei, o que ela faz? Ela cobra um certo respeito, ela é um regimento que cobra respeito, né? E se você não respeitar, ela vai te trazer, então, consequências, tá? Paulo explora bastante essa antítese. Por que a graça é tão boa e a lei é tão radical, né? Isso porque a maioria dos irmãos de Roma eram judeus. Tinha muitos judeus em Roma. Então ele pega esses dois pontos e explora esses dois pontos na carta de Romanos. Se a lei veio e revelou o pecado, a graça veio com a proposta de perdoar e apagar o pecado das nossas vidas. Sim ou não? Aparece aí sumidinhos. Tá certo? Então o que acontece? Se a lei veio e revelou o pecado, a graça veio com a proposta de perdoar e apagar o pecado das nossas vidas. Romanos 6,14, que nós acabamos de ler, diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então nós estamos mais debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. A lei era obedecida e alcançada por obras. Então, existia um esforço próprio para a salvação, esforço próprio para a obediência. Cada um busca seu perdão por seus méritos. Então, logo na lei é o seguinte: se eu respeito a lei, eu vou ter um Deus contente comigo. Então, eu fazia de tudo para respeitar a lei, para obedecer a lei, né? Então, é isso que acontecia na lei, correto? Logo então, as obras, no caso da graça, a salvação, ela é alcançada pela fé. Não existe obra para alcançá-la. A obra é gerada pela fé do ser humano. Logo então, o que acontece? Na lei, eu obedeço, eu tenho os meus méritos, porque eu tenho que obedecer, eu tenho que correr atrás, eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer para poder alcançar o perdão de Deus, eu tenho que levar meu boi, eu tenho que levar meu pássaro, eu tenho que levar minha ovelha para sacrificar pelo perdão dos pecados meu e da minha família, né? Então, ou seja, eu tinha algum sacrifício a fazer para poder conseguir o perdão dos meus pecados, o perdão das minhas falhas. No caso da graça, não. A graça é alcançada pela fé. Então, as minhas obras só existem por causa da minha fé na graça. Logo, então, as obras é a consequência da fé que eu tenho na graça de Deus. As minhas obras, nesse caso, elas são importantes para mostrar para medir. As obras são importantes para medir, né, a minha fé, mas não para a salvação. Então, toda obra que eu tenho através da fé, elas são importantes para medir só o tamanho da minha fé em Deus, certo? O tamanho da minha fé em Deus, mas elas não são importantes para a salvação. Ok? O que é importante para a salvação é a graça. Pela graça sois salvos. Isso por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom a graça é um dom de Deus. A graça é um dom de Deus. E você é salvo por meio da fé, mas não pelas obras. Então, a lei, existia a questão da obra para ser salvo. Você precisava se esforçar para ser salvo. Na graça, não. Na graça, você tem fé em Deus e gera salvação. Você só gera obras, né? Por quê? Porque você prova todo dia que você teme ao Senhor, que você segue ao Senhor. E quem segue a Deus, meu querido, não é árvore frutífera, não. Quem está aos pés de Deus é árvore frutífera.
Então ela gera as obras por causa da fé que ela tem em Deus. Tiago 2,18 é um tema meio que jargão, né? Meio que jargão dos crentes, que diz, olha, mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Logo então, Tiago diz, olha, se você tiver uma fé que não gera obras, ela é morta. Mas se você tiver obras por causa da sua fé, você vai provar para a sociedade que a sua fé é viva. Então, eu acredito em Deus, eu acredito na graça, eu acredito na minha salvação. E por acreditar na minha salvação, eu não posso ser infrutífero, porque a minha fé se torna morta. Logo então, toda fé posta em Deus vai gerar obras, vai gerar. Você vai ser uma pessoa que vai ter piedade do próximo, né? Você vai ter uma pessoa que vai ter, né, a vontade de salvação do próximo, né? O ardor na alma de ver o próximo salvo, né? Você vai ser uma pessoa que vai ter realmente o desejo de estar envolvido um pouco mais no reino de Deus, né? Você vai ser uma pessoa que vai querer seguir a Deus por causa do seu sacrifício, como Paulo diz, né? Vai ser uma pessoa constrangida por esse amor e vai dizer, no mínimo que eu preciso fazer é obedecer à sua vontade, né? Então, ou seja, essas obras são geradas porque eu acredito na graça, eu acredito no processo da graça, eu acredito em Deus. Tudo bem? O que Deus fez nesse processo foi facilitar a salvação para o homem. Não precisamos estudar as 613 leis, né, que Deus ordenou para a salvação, né? Nós não precisamos ficar estudando, tem que obedecer para ser salvo. Não, a graça por si vai gerar obras. Então, quando eu tenho fé na graça, eu tenho facilidade em obedecer a Deus. Um pouco mais, né? Porque o próprio Paulo diz que as coisas que ele gostaria de fazer, ele não fazia. O que ele gostaria de fazer, não fazia. Mas o que ele não queria fazer, estava sempre fazendo em relação ao pecado, né? Então, ou seja, nós vamos ter pecado, nós vamos ter desejo pelo pecado, mas a minha fé em Deus vai impedir que muitas destas coisas, muitos desses desejos, né, sejam realizados. Então, quando você chega lá para pecar, né, chega diante da situação e vou pecar diante de Deus, hoje eu estou proposto a isso. Quando você chega no ato lá que você vai fazer alguma coisa errada, a consciência vem e pesa, né? A consciência vem e pesa, e você não consegue praticar aquele erro. Isso é obra, resultado da sua fé. Tá bem? Então, você acaba, a sua questão, a obediência a Deus, o seu relacionamento com Deus, ele acaba sendo facilitado por causa da sua fé na graça, tá? Irmãos, fora outra coisa, tá? Na graça veio um item, né? A cereja do bolo, ela veio na graça, tá? Você imagina o seguinte, que no Antigo Testamento, quando o povo vivia por lei, eles não tinham o Espírito Santo para poder ajudá-los, né? O Espírito Santo dentro da alma, sabe? Para facilitar o processo de obediência. Não, o Espírito Santo estava com Deus. Estava com Deus, era o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus estava com Deus. Logo, então, não tinha esse Espírito Santo dentro da sua alma para poder estar ajudando ele, até mesmo na oração, né? Porque Paulo diz que quando nós não temos mais condições de orar, o Espírito de Deus clama, né? Abba Pai, ele nos ajuda, ele nos faz suportar as dificuldades. Então, esta é a cereja do bolo da graça, né? Então, quando você tem fé na graça, quando você aceita a graça, logo então o Espírito Santo se apodera de você. E então, tudo que você faz, a fé que você tem em Deus, ela gera obras extraordinárias. Por quê? Porque dentro de você, como diz Paulo à igreja de Coríntios, existe o Espírito Santo te usando como templo do Senhor, né? E por ser templo do Senhor, logo então a graça, ela torna mais simples de entender, de compreender, né? E as obras, elas são geradas com mais facilidade. Por isso que Timóteo, ele fica bravo com as pessoas que têm a fé morta, sem nenhuma obra.
como você pode ter a graça, você aceitar a graça pela fé, né? Pela fé, a sua salvação, a graça pela fé, tá? E recebendo o Espírito Santo, não gerar obras. Tem alguma coisa errada com esse camarada. O Espírito Santo não está nele, né? E a fé dele, por isso, é morta. Logo então, irmãos, existe a cereja do bolo na graça. Que é o Espírito Santo de Deus que está em você, está em mim, né? Para nos ajudar a compreender os propósitos de Deus, tá? Nessa antítese, tá? Paulo separa como se consegue a salvação na lei e na graça. Ele separa as duas coisas. E afirma que a lei não tem poder sobre nós, sobre nós, né? Não poder para nos salvar. Porque quem salva agora, o poder da salvação está na graça de Cristo. Então, agora, a lei não tem mais poder de salvação sobre o cristão, tá? O que tem o poder de salvação sobre o cristão é a graça, né? Logo, então, para ser salvo no Antigo Testamento, você precisava da lei, respeitar, obedecer à lei. Hoje você respeita a graça, você é constrangido porque a graça foi concedida na cruz do Calvário através de sangue. Gálatas, no capítulo 2, versículo 16, diz o seguinte: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Então o que Paulo diz? Olha, você respeitava a Deus pela lei e a salvação era adquirida pela sua própria glória, né? Então, eu respeitei a lei, obedeci a lei, eu fiz a coisa acontecer na lei, né? Dá uma olhada no chat. Oi? Dá uma olhada no chat. Ele fica com vergonha de ficar falando. O pessoal tá com vergonha de interromper. Tá bom, vamos dar uma olhada no Mas chat. acho que eu consigo resumir aqui. É que o senhor acabou de falar Então, sobre... a lei foi instituída para aqui. Sim, a lei, ela foi justamente para trazer uma diretriz ao povo. Olha, se você respeita, vocês serão salvos. Mas isso é em quesito, assim, é uma questão social, se a gente for parar para interpretar. Questão social? De diretriz, de como Sim, seria organizado, porque só a luz para a salvação. Para a salvação no Antigo Testamento. Nath, pensa no seguinte. Hoje, se alguém desobedece a Deus, o que acontece com ele? Se alguém desobedece à lei do país, né? O que acontece com ele? Se eu sei que a lei me proíbe roubar, certo? E eu roubo, o que acontece? Se eu for pego, eu vou para a cadeia. Eu vou pagar os atos, né? Meus atos, porque existe lei no país dizendo que é proibido roubar. Eu não posso roubar, não posso assaltar, né? Se eu obedeço essa lei, eu recebo os meus benefícios de ser livre. Eu ando para lá e para cá de cabeça erguida, correto? Então o que acontece? Na lei também é isso, tá? Quando eles obedeciam a lei, eles tinham a graça de Deus, eles tinham, né, o rosto de Deus voltado para eles, abençoando a fazenda, abençoando o país. Todas as nações que tentavam contra Israel, Deus ia lá dar uma forcinha e arrebentava com as outras nações. Então, Israel era o centro da atenção de Deus, tanto para a salvação e quanto para cuidados pessoais, né, da nação. Era a atenção de Deus a partir do momento que eles obedeciam à lei, respeitavam as leis de Deus. Mas quando Israel saía da linha, o que acontecia? Israel era penalizado. Então, Deus mandava reis, Deus mandava reis poderosos, vinham para cima de Israel, arrebentavam com Israel, espalhava o povo, né? Espalhava o povo, enfraquecia o povo. Por quê? Porque o povo estava desobedecendo às leis de Deus, né? Então, a Bíblia, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho, e rapidamente, porque Jesus, quando ele veio,
ele cumpriu em si a lei, né? Ele cumpriu em si todas as coisas. Ele veio para cumprir a lei, né? E é claro que não existe hoje uma igreja sem lei. Nós vamos falar já também sobre essa questão, tá? Mas a questão é o seguinte, que a lei para o povo judeu, tanto é que eles levam muito a sério isso, até os dias de hoje, servia não só para um bom relacionamento com Deus, né? Mas para adquirir todos os benefícios de Deus. Todos. Inclusive a salvação. No período neotestamentário, que vem a graça, então, Jesus muda um pouco isso. Ele diz, agora não, agora pela graça sois salvos. Tanto é que é por isso que Paulo bate nisso, né? Dizendo que, olha, o homem, ele não é justificado pelas obras da lei, né? Por quê? Mas pela fé em Jesus Cristo. Ele está falando aqui, né, do novo pacto, Então, a partir do momento que a minha fé em Cristo, ela é viva, né? Ela é uma fé viva, uma fé que realmente acredita, né, nessas coisas, o que vai acontecer? Eu adquiro, então, a salvação para a minha vida, e através da graça. Graça é justamente o favor imerecido que facilita o meu relacionamento com Deus, tá? Então, o povo judeu tinha que seguir à risca a lei para poder adquirir benefício de Deus, né? Hoje eu tenho a fé e tenho o Espírito Santo que me ajuda a prosseguir num bom relacionamento para com Deus. Tá bem? Opa. Tá bom? É isso aí, salva aí. Mas, ó, dá só mais um tempinho, que nós vamos falar um pouquinho rapidamente sobre isso, e talvez fique um pouco mais claro, tá vendo? Nós podemos, então, se Paulo está dizendo que nós não somos salvos pela lei, certo? Pelas obras da lei. Ele está dizendo que nós não somos salvos pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Foi o que Paulo diz aqui em Gálatas, no capítulo 2, versículo 16. Correto? Nós podemos virar um anarquista contra a lei e sermos salvos pela graça? Eu gostaria de ouvir de vocês isso. Nós podemos? Não entendi, Felipe. Vou fazer de novo uma pergunta. Se hoje nós não somos mais salvos pelas obras da lei, mas sim pela fé em Jesus Cristo, pela graça, certo? Tá? Nós podemos virar um anarquista contra a lei e ainda assim sermos salvos pela graça? Acho que não. Acho que não. Elas estão interligadas. É muito difícil. Essa pergunta é muito difícil. Esse silêncio eu acho aí que sim, viu, presbítero? É de concordância, hein? Oi? Posso responder com você? Eu acho que sim, viu, presbítero? Porque a graça... Sim, pela graça, sim. A gente não precisa da lei para ser salvo. Só então nós podemos ser... Sim, nós podemos ser, então, rebelde, né? Não. Que a graça... Foi o que eu perguntei. Finalidade, olha, deixa eu só fazer entender a pergunta, certo? Paulo está dizendo que nós somos sempre salvos pela graça. O diácono André está correto. Sou salvo pela graça. Mas por isso eu posso ser, então, anarquista da lei? Eu posso ir a mão da lei e ser salvo pela graça? Eu tenho como ideia que Deus trouxe a lei olhando para os povos que já lá da Terra Prometida, todos ao redor do mundo, coisas que Deus viu e não gostou que os povos estavam fazendo, e falou, vou colocar então dentro do meu povo, vou colocar essas leis porque eu não me agradei disso. Então, tipo, isso ajudou o povo dele, né, o povo de Israel, a andar em conformidade com Deus. Então, tipo, acho que não dá para só a gente excluir tudo isso, porque não foi em vão. Alguma coisa teve, sabe? A palavra muito de bem Deus. Colocado. É isso aí. Né? Porque, na realidade, é o seguinte, as leis, né, elas não são imputadas para a salvação, não são consideradas para a salvação. Tá? Mas quem tem a fé em Deus, vocês lembram das obras? Uma dessas obras é obediência à lei, às leis de Deus. Né? Então, ou seja, a lei é tão importante quanto a graça no processo de salvação. Só que quem traz a salvação é a graça. Mas a lei, ela nos traz organização moral e espiritual. Ok? Porque sem a lei, nós não vamos discernir o que é pecado e o que não é pecado.
Correto? Fala, Sandro André. Exatamente por isso. Jesus não fala que ele não veio para, vamos dizer assim, para desbancar ele não veio para desbancar a lei. Então, ou seja, eu entendo que a pessoa que ela é salva pela graça, ela vai obedecer às leis, né? Porque ela tem Jesus Cristo em si, dentro de si. Então, ou seja, ela não vai fazer aquilo que desagrada, aquilo que vai contra a lei, porque ele mesmo fala que ele não veio aniquilar a lei, ele veio, né, para acrescentar um pouco mais, eu acho, porque quando ele fala lá em Mateus que a lei fala que nós não podemos, nós temos que, como que se diz? Tem algumas leis que estão escritas e que Deus deu uma acrescentada, ou seja, se você olhar para alguma mulher, no seu coração, antigamente era só olhar e cobiçar, agora se você olha no seu coração cobiça, você já está pecando. Então algumas coisas Deus ele até acrescentou, não é isso? Sim, na realidade é o seguinte, Deus radicalizou um pouquinho mais, Jesus radicalizou um pouquinho mais, né? Porque antigamente a gente podia olhar e os homens podiam até trazer as concubinas para dentro de casa, né? Hoje, se você está casado e olha para uma mulher e deseja, você pecou, se é a mesma coisa a mulher, não é verdade? Então você vê que alguns pontos foram seriamente potencializados. Né? Agora, irmãos, lembre-se de uma coisa, a lei é um conjunto de regras que rege um grupo de pessoas, uma sociedade ou uma empresa. Vocês lembram disso? Sem regras, aonde é que nós vamos parar? Não é? Então não dá para tratar as duas como pontos desconexos, tá? Nós precisamos conectar as duas. A única questão é que a graça aliviou o peso da lei em nós. Então, hoje, Deus reconhece através de Jesus Cristo, com mais facilidade, que nós somos fracos, nós somos pecadores, nós somos amadores, né? Logo, então, o perdão de Deus é diferente. Por quê? Porque sempre que Deus se ira contra a humanidade, o sangue de Cristo, que nos purifica de todo pecado, é um grande fator, né, para que a ira de Deus ela não venha e consuma o ser humano, né? Então, o que acontece? Se eu pegar, né, hoje, tá? A graça ela faz isso, ela aplaca a ira de Deus. A graça faz de Jesus o advogado dos crentes, né, dos cristãos, daqueles que servem a Deus. Se você pegar, João diz o seguinte, né, que orientando a igreja a não pecar, que não pequeis, mas todavia pecardes, existe diante de Deus um advogado, né, um advogado. Então, a graça que ela faz de Cristo o advogado dos cristãos. Então, sempre que há um pecado meu, né, que Deus queira condenar, Jesus vai lá buscar misericórdia, vai dizer, olha, deixa que eu trato com Elias, né? Deixa que eu chegue no Elias e o ajudo, né? O Espírito Santo está nele, e eu vou pedir para que o Espírito Santo converse com ele, o Espírito Santo ajude ele a superar essa dificuldade, né? Então a graça nos dá esses benefícios de estarmos um pouquinho mais perto de Deus e tendo o benefício de Jesus Cristo como aquele que não permite que a lei simplesmente nos condene e nos leve à condenação mesmo, né? Mas nos faz compreender, né, os propósitos de Deus através da misericórdia de Cristo e da ação do Espírito Santo, tá? Então, mas não são dois pontos desconexos. Olha, Nath, a graça ela foi muito operante antes da lei e depois da lei, né? Depois da lei, tá? Eu acho que aí, ó, os presbíteros, o pastor Márcio pode até me ajudar nessa questão, porque durante a lei, o que prevaleceu foi a lei e a misericórdia de Deus, né? Deus, né? Inclusive o profeta Jeremias fala muito sobre essa longanimidade de Deus, né? Deus é misericordioso, que as misericórdias de Deus não têm fim. Então Deus sempre foi misericordioso, por isso que ele permitiu, em várias etapas do ser humano, ele usou a graça, né? A salvação a justificação através da fé antes da lei, a justificação no período da lei através da lei, a justificação
da graça depois da lei, né? E aí até a eternidade agora, com certeza. Mas todo esse processo foi com a demonstração da misericórdia de Deus, né, mostrando ao ser humano que estava preocupado com ele, tá? Mas durante a graça, Deus cobrava o povo, durante a lei, Deus cobrava o povo pela lei. E o que prevalecia, claro, era a misericórdia de Deus, porque quando o povo se arrependia, Deus também se arrependia, né, de todo o castigo que ele traria para o ser humano, tá? Então a graça, ela veio quando? Ela veio através da morte de Cristo. Tá bem? Posso dar uma ajuda aí, presbítero? Pode, por favor, mestre. Lembrando sempre que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, né? Ah, sim. E aí a graça, ela já começa na eternidade. Sim. E... eu acho que a graça é demonstrada da misericórdia de Deus, né? Mas já na eternidade, com o plano divino, né, com a economia de Deus, né? Uhum. E o plano da salvação, da criação e da consumação total, ela já é derramada automaticamente. Então, o que acontece? A pergunta que ela tinha feito anteriormente, como é que Noé, Abraão, antes da lei, eles identificavam, tinham essa temência? É através da própria revelação de Deus, pela graça dele. Sim. E uma das coisas que a gente também, só para contextualizar, né, no caso, Romanos é complexo demais para a gente tentar tirar uma coisa da outra, porque a lei e a graça, elas se complementam. E lembrando que o livro de Romanos, ele é quase 90% de citações do Antigo Testamento. Então, se tirar todas as citações do Antigo Testamento, vira texto isolado. Aí a gente faz doutrina nova. Tá bom? Eu espero ter ajudado aí, viu, Nath? É isso aí. Mas Sim, é por isso que eu falo que não são dois pontos que se desconectam, né? São dois pontos que não dá para ser desconexo, né? A lei e a graça, né? Mas, assim, para a salvação, ou seja, Paulo ele defende justamente esta linha. Não somos mais salvos pelas obras, né? Porque as obras não podem mais nos trazer salvação, mas somos salvos pela fé, por causa da graça, né? Então, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Oi. Mas obrigado, pastor Márcio. É isso aí. A graça de Deus, ela é eterna mesmo, desde a eternidade. Isso é demonstrado por sua misericórdia no seu dia a dia, né, com todos os povos, né? Dentro da lei, Deus mostrou a sua misericórdia, a sua paternidade para com o povo de Israel, né? Eu acho que realmente isso faz parte do ministério da graça. Presbítero Elias? Oi, nós precisamos andar, né? Uma coisinha só, para deixar mais temperado aí o negócio, mas tá me escutando? Tô escutando. O que você acha que qual que é? É claro que a graça é incomparável, né? Não dá para dimensionar o que a graça é para nós. Mas ela não é perigosa demais para alguns cristãos? É porque naquela época, lei e graça, por exemplo, lei, se você deslizasse da lei, você era punido na mesma hora. Hoje em dia, não. Hoje em dia nós temos a graça. E alguns cristãos, talvez se valendo disso, eles acabam que, vamos dizer assim, de uma forma mais clara, brincando com Deus, porque ele tem a graça, então Deus ele é misericordioso por isso, entendeu? Então é como se eu tivesse dentro de um caldeirão e a água vai ficando morna, e só depois, quando a água esquentar mesmo, é que eu vou perceber que, de repente, eu estou fazendo a coisa errada. Não é perigoso? Olha, eu acho que em todo o processo, né, a misericórdia de Deus é que torna o relacionamento perigoso, né? Porque Deus é longânimo na sua misericórdia, né? Então, ou seja, o nosso relacionamento para com Deus, se existem pessoas que não têm, que não procuram obedecer, não procuram, né? Primeiro que ele não tem a preocupação de ter um bom relacionamento com Deus, né? Então, a graça por si, né, está aí disposta para ele. Mas quando ele não entra na linha,
tanto a graça, quanto a lei, quanto a dispensação, né, ela se torna um prato opcional, né, para o cristão. Agora, a questão é o seguinte, é que a Bíblia nos diz que já existem os eleitos, né? Então, os que não são eleitos, eles vão fazer a coisa de qualquer jeito, procuram não ter compromisso com Deus, mas aquele que tem fé na graça, ele vai gerar frutos com certeza, né? Aquele que acredita na graça vai gerar frutos com certeza. E essas falhas acometidas, né? Então a graça ela trata com um pouco mais de carinho, com um pouco mais de amor, né? E aí, é claro que Jesus vai interceder por nós, o Espírito Santo vai nos avisar, vai nos incomodar, né? A respeito do pecado que temos cometido, para que a gente corrija isso, tá? Mas é claro que a graça, ela nos dá corda sempre, mas aí, quem não tem compromisso, não tem compromisso. Quem não tem, sabe, o desejo de obedecer a Deus, a vontade de Deus, ele não vai obedecer de forma alguma. Tá bom? Ok. Irmãos, vamos só terminar esse assunto, Débora, pode ser? Eu vou passar rapidinho aqui. E o ponto que o pastor Márcio aí falou, bastante importante, que é a graça, essa parte misericordiosa de Deus, né? Ela sempre existiu em toda a história da humanidade. Por isso que Deus ele sempre procura eleger povos, sempre procura trazer as pessoas para perto dele, né? Esse desejo de Deus, tá? Vamos lá, ó. Jesus reforçando a importância da lei, né? Diz o seguinte, em Mateus 5, 17, 19, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido, né? Então você vê que não existe uma coisa desconexa, tá? A forma de salvação é diferente, porque hoje nós somos salvos pela fé. Nós acreditamos. Não somos salvos por obras, mas pela fé. E a fé que geram as obras, para que nós possamos ter um bom relacionamento com Deus, né? Qualquer coisa que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Porém, quem os cumprir, ensinar será chamado grande no reino dos céus. A questão é, a graça adquirida pela fé gera obras. E agora temos uma ajuda que está em nós, para nos dar apoio, que é o Espírito Santo. Os judeus não tinham esta graça, e estas obras é a obediência à vontade de Deus. Por isso somos diferentes da sociedade, moralmente e espiritualmente, tá? Então, nós somos diferentes da sociedade, moralmente, espiritualmente, por quê? Porque a fé em Deus, né, essa salvação gera obras, e essas obras são justamente esse respeito. O entendimento isolado desses versos leva a uma antiga heresia, né? O entendimento isolado da lei é graça, olha, graça, não precisa mais da lei, lei não precisa mais da graça, e por assim, indo por esse caminho, levou a uma antiga heresia chamada antinomismo. Antinomismo é a negação da lei em função da graça. Nessa visão, a lei não tem qualquer papel a exercer sobre a vida do cristão. O coração do cristão torna-se o seu guia e a lei se torna dispensável. No antinomismo, tá? Aqueles enfatizam o amor. Deus é amor e ele ama o ser humano e o aceita como ele é, não precisa da lapidação da moral e dos costumes. Então, hoje nós vemos muitos grupos, né, se dizendo cristãos aí, que aceitam tudo, mas tudo que foi condenado por Paulo no capítulo 1, no versículo 18 ao 32. Se vocês lerem, vocês vão entender o que eu estou dizendo, né? Isso chama-se antinomismo, né? Sobrepõe a graça em detrimento da lei. Martinho Lutero chamou de antinomianismo. Então, é uma seita muito antiga que prevalece até os dias de hoje.
Se lemos Romanos, então, no capítulo 18, 32, nós vamos ver Paulo aqui repudiando tudo o que acontecia na sociedade romana. Os cristãos não podiam participar daquilo. Ele chamava aqueles atos de imundícia. E se a gente ver no versículo 24 do capítulo 1, 24, por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, né? Então, assim, todo esse relacionamento ruim que eles tinham entre si, a sociedade, né, que tinha o pecado à flor da pele, ele simplesmente condena nesses versículos 18 até o 32. Dá uma lida depois, irmãos. O oposto do antinomismo, tá, é o legalismo ou moralismo, que é a tendência de enfatizar a lei em detrimento da graça. Era chamado de neonomismo. Nesse caso, a obediência não é um fruto da graça de Deus, uma evidência da fé, mas uma tentativa de agradar a Deus e de se adquirir mérito diante dele. Exatamente contra essa ideia é que a reforma protestante lutou, né, apresentando como uma de suas principais ênfases a salvação, que é a sola gratia. Né? Vocês se lembram dos 5 solas, não? Lembram? Entre eles está o sola gratia. Então, o concílio disse o seguinte: olha, nós somos salvos pela graça, e pronto, mediante a fé, e isso não vem da gente. É um dom de Deus. Existem muitas igrejas hoje que fazem questão de enfatizar a lei como meio para adquirir salvação. Mas Paulo repudia, em Éfeso, no capítulo 2, versículo 8, que diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Tá bem? A lei expõe seus erros e condena, a graça justifica e perdoa. As obras geradas pela fé nos levam a obedecer às leis de Deus, mas não para a salvação, e sim para a santificação. Né? Então, o processo de obediência à vontade das leis do Senhor serve para nos aproximar um pouco mais dele. Mas lembre-se, sempre será como obra da fé. A minha vontade de obedecer a Deus é uma obra da minha fé. Né? Eu acredito em Deus, e como Paulo disse, já falei aqui, eu me sinto constrangido a obedecer a Deus, a fazer a vontade do Senhor. 2 palavras latinas nos ajudam a entender as obras da fé, gerada pela fé, e são 2 palavras, né? A primeira é a assentia, que é a ascensão mental, o reconhecimento mental da existência de algo. A Bíblia nos diz que os demônios reconhecem e creem que Deus existe, sim ou não? Sim, sim. Então, os demônios acreditam, né? Então, assentia quer dizer ascensão mental. Eu reconheço que aquilo existe. Eu reconheço que algo existe, mas eu reconheço como os demônios. Eu não sigo, eu não vou atrás, não sigo à risca, né, aquilo que reconheço. E tem a palavra fidúcia, que quer dizer que é mais do que mero reconhecimento, né? Envolve a confiança em algo, entregar-se a algo, uma completa crença e aceitação de algo. Então, nós temos, que tipo de fé nós temos? A assentia ou a fidúcia? Porque a assentia nos traz o reconhecimento mental da coisa, né? Nós reconhecemos que aquilo existe. Ponto, acabou. Mas a fidúcia não, ela nos envolve naquilo, nos traz para dentro daquilo. Logo, então, nosso tipo de fé, a fé de um cristão em Cristo, ela é uma fé fidúcia. Você tem fidúcia, a assentia ficou na conversão. Um dia eu reconheci, mas quando eu emergi, a minha fé se tornou fidúcia. Eu tinha assentia. Hoje, eu sou fidúcia. A minha fé é uma fé que acredita, que mergulha nas vontades de Deus. Tá bem?
Eu gostaria de ler Romanos 9, 30 ao 33 com vocês para encerrar, mas vocês leiam depois. Romanos capítulo 9, do 30 ao 33, tá bem? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Tá bom, é isso aí. Sem mais nenhuma pergunta? Irmãos, aí no domingo que vem, nós vamos falar um pouquinho sobre por que a fé é importante, tá bem? Nesse processo de graça, por que a fé é importante. E aí nós vamos encerrar aí no domingo que vem, provavelmente, tá bom? E entre o próximo aí, que vai com certeza ser uma bênção para vocês. Eu espero que eu não tenha deixado nada confuso aqui. E às vezes a gente procura muita informação e espero que não tenha deixado nada confuso aqui. Mas se houver alguma pergunta a se fazer, domingo que vem nós vamos dar um tempinho para isso também, tá bom? Vamos trazer um estudo. Vou anotar. Um pouco mais curto. Oi? Alguém falou aí. Vamos trazer um estudo um pouco mais curto para que vocês possam ter liberdade para perguntar ou colocar a sua opção, a sua opinião. Como o presbítero Roberto, o pastor Márcio Tadeu aí, que foi bastante importante, tá bem? Deus abençoe vocês. Obrigado pela paciência. Deus abençoe. Obrigado, viu, pela disposição. Ô, gente, só para a gente encerrar aqui, primeiramente agradecer novamente, né? Eu sempre falo da gratidão aqui, porque é importante. Agradecer muito a presença dos irmãos. A gente teve uma participação muito grande no culto de ontem, hoje na EBD também, tem bastante gente aqui. A gente conseguiu, acredito, vou ver só no final depois, a gente conseguiu gravar, então os irmãos que não puderam assistir, eu vou depois disponibilizar um link para que vocês tenham acesso. Além disso, eu mandei no chat para vocês aí, inclusive em especial para a mocidade, né, só um recado, para vocês não esquecerem da mensalidade, e aí a gente tem a disponibilidade do Pix, vocês. Enfim, e aí os irmãos também se sentirem no coração, né, de contribuir com a Caixa da Mocidade, está disponível aí para vocês o Pix, a conta bancária da VIC, a nossa tesoureira. Estamos com um projeto, acredito, a Lud não pôde estar hoje de manhã, mas a gente está com um projeto de um evangelismo com placas na rua, nesse momento de pandemia, onde a gente não pode aglomerar, né, ficar ali num ar livre e juntar um pessoal. Então a ideia é a gente ir andando exatamente para não juntar pessoas ali e acabar aglomerando, né? A ideia é a gente ir com placas e nos faróis também, né? Mas ainda está em construção. Então, provavelmente isso a gente vai precisar de usar dinheiro do caixa. Então, os irmãos que sentirem no coração de ajudar o caixa dos humildes jovens que aqui lhe pedem, fiquem à vontade. Amém? Amém. Eu vou agora chamar o presbítero Roberto, mais conhecido como Robertinho, para fazer a oração final e nos abençoar. Amém? E aí, desde já eu agradeço e já está encerrada após a oração do presbítero Roberto. Elias, você quer falar alguma coisa? Nada. Não, tá bom? Vamos ótimo, agradecer. Obrigado. E parabéns aí por todos que participaram. Deus abençoe. Deus abençoe o irmão. Eterno Deus, soberano Senhor, nós te louvamos porque o Senhor é um Deus gracioso, a tua misericórdia se manifesta em nossas vidas, nós temos percebido isso. Obrigado pela vida dos meus irmãos, pelo livramento que o Senhor tem nos dado. Nós pedimos a tua bênção sobre aqueles que estão enfermos nesta hora, tem misericórdia, aquelas famílias que estão de luto, que o Senhor venha confortar. Deus, em nome de Jesus, abençoa nossas vidas e nos dá uma boa tarde abençoada com nossas famílias. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe, pessoal. Obrigada, gente. Amém. Deus, bom domingo. Amém. Amém. Igualmente.